Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olha, é um prazer conhecê-los. Meu nome é João Carlos, você pode me chamar de Joca. A gente vai trabalhar um pouquinho aí da química do zero. A gente vai aprender bem do início, passo a passo, dessa temida matéria que é a química. Ó, vem comigo que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você nesse ano tão importante na sua vida. Hoje a gente vai começar falando de alguns conceitos fundamentais. Joca, que conceitos são esses? Hoje a gente vai aprender acerca de massa atômica, a gente vai aprender um pouquinho sobre mol, a gente vai treinar um pouquinho esses dois conceitos principais aí da química. Fechado? Bom, vem comigo, ó, vamos lá. Conceitos fundamentais, coloquei aqui para você, olha. O primeiro conceito fundamental, que até eu combinei com você já da gente falar, é a massa atômica. Joca, o que é essa tal massa atômica? Em termos simples, a gente define a massa atômica como sendo a massa do átomo. Faz sentido, não faz? Pensa aí, ó, massa atômica, massa do átomo. Legal pra caramba, bem tranquilo. Mas nós temos um problema. Que problema é esse? O problema, ó, olha aqui pra mim. O problema que a gente tem é que na natureza, os elementos químicos em si aparecem na forma de átomos, não é isso? É assim, não é? Só que os átomos são como se fossem irmãos gêmeos. Joca, como assim? Bom, primeira coisa, eu vou te ajudar a diferenciar um pouquinho elemento químico de átomo. Você sabe a diferença? Lembra a diferença de átomo e de elemento químico? Bom, quer ver? Vamos pensar da seguinte forma. Digamos que eu ligue a minha televisão e aí eu veja que na televisão está passando um jogo de futebol. Eu não gosto muito de futebol, mas a gente conhece. Todo mundo conhece um pouquinho de futebol, né? A gente vê lá um jogo de futebol e a gente percebe que estão jogando dois times. Um dos times tem uma camisa que ela é listrada na horizontal, preta e vermelha. Fechou? E o outro time que está jogando contra ele é um time que tem uma camisa também listrada, só que na vertical, em três cores: verde, branco e grená. Que times estão jogando? Bom, é bem provável que você tenha pensado em Flamengo e Fluminense. Não é isso? Ótimo, muito bom, muito bom. Como é que a gente sabe quais times estão jogando? Pelo uniforme, não é isso? Ótimo. Então, quando eu vejo o uniforme de um time, eu sei qual é o time. Justo? Pergunta que eu te faço. Será que todos os jogadores do Flamengo, por exemplo, são iguais entre si? Têm a mesma aparência física? Têm as mesmas características? Será que eles são idênticos entre si? Não, né? Mas todos jogam pelo mesmo time, Flamengo. Justo, tá aí? Ótimo. Quando a gente fala de átomo, é como se a gente estivesse falando dos jogadores de um time. E quando a gente fala de elemento químico, é como se a gente estivesse referindo ao time em si. Então, se eu falar assim para você, quer ver? Oxigênio. Eu estou falando do elemento químico oxigênio. No elemento químico oxigênio, há diferentes tipos de átomos de oxigênio. São átomos todos que jogam no mesmo time, mas eles apresentam algumas características distintas. No entanto, apesar de terem características distintas, eles também têm características comuns. Lembra que você conseguia identificar qual é o time olhando para o uniforme dele? Então, no caso do elemento químico, o uniforme que identifica o elemento químico é o número atômico. Então a gente pode dizer que se nós temos átomos diferentes, mas com o mesmo número atômico, eles pertencem ao mesmo elemento. Combinado até aí? Conseguiu perceber a diferença de elemento químico para átomo? Bem de boa. Problema que a gente tem. Apesar da massa atômica ser a massa de um átomo, quando aparece na tabela periódica, nesse caso o que aparece não é o átomo em si, é o elemento químico. A gente pode dizer, comparando, que a tabela periódica é como se fosse um jogo de videogame. Quando você vai jogar videogame, um jogo de futebol no videogame, você escolhe um time, não escolhe? Já percebeu que quando você escolhe o time, tem sempre uma avaliação daquele time? Normalmente em estrelas. O time é de 5 estrelas, 4 estrelas e meia, 2 estrelas. É bem variável, não é? Às vezes, o time é um time muito ruim, mas ele tem um jogador muito bom. Claro, esse jogador influencia muito na média do time. Mas você concorda que se eu quero analisar o time como um todo, eu não posso considerar apenas esse jogador? Concorda comigo? A tabela periódica é assim. Como ela analisa o elemento como um todo, a massa que vai para a tabela periódica tem que levar em conta a massa de todos os jogadores desse time, a massa de todos os átomos desse elemento. Joca, como que ela faz isso? Olha aqui, ó, dá uma olhada. Uma outra forma da gente enxergar a massa atômica é pensando que ela é uma média, olha bem, ó, média
das massas dos isótopos de um elemento. Ih, Joca, deu ruim. Eu não lembro o que são isótopos. A gente já conversou. A gente falou que num elemento químico, todos os átomos tinham que ter o mesmo número atômico. Lembra disso? Então, hoje, de forma bem rápida, isótopos são átomos de um mesmo elemento, ou seja, átomos que apresentam um mesmo número atômico. Só lembrando, galera, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Combinado ou não? Sim? Vou até escrever isso aqui para você, ó, só para garantir, só para tu não esquecer, ó. Número atômico é igual a número de prótons. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Fechou? Bom, vamos lá então. A gente pode enxergar a massa atômica como sendo a média das massas dos isótopos de um elemento químico. Só que essa média, galerinha, não é uma média comum. Joca, o que seria uma média comum? Eu estou chamando de média comum, né? Mas na prática a gente está pensando na média aritmética. Não é uma média aritmética, é uma média tranquilona. Tipo aquela que você faz no colégio, sabe? Tipo, eu tirei 5 numa prova e eu tirei 6 na outra. Então minha média é 5,5. Não é assim que a gente faz. Na química, quando a gente fala de massa atômica, a gente está considerando uma média ponderada. Joca, o que é essa tal média ponderada? Uma média ponderada é uma média que leva em consideração uma outra coisa, os pesos, por assim dizer. Joca, pesos? Um jogador não tem peso para um time? A gente comentou, né, que se o jogador ele é muito bom, ele acaba aumentando aí a avaliação do seu time no jogo. Não é assim que funciona? Da mesma forma, se um jogador é muito ruim, ele diminui a avaliação do seu time no jogo. Então, os pesos, o quanto cada um influencia na média, é levado em consideração. Mas, Joca, como é que a gente sabe esses pesos, hein? Das duas, uma, galera. Ou a questão fornece para a gente o valor desses pesos, ou então ela pergunta esses pesos e, claro, me dá outras informações acerca do meu elemento químico. Mas o importante lembrar é que esses pesos correspondem às abundâncias isotópicas. Joca, como assim abundâncias isotópicas? Eu botei aqui um exemplo para você, olha. O exemplo está assim, cloro 35, 75%, cloro 37, 25%. Joca, nem entendi isso daqui. Bom, o que eu estou te dizendo, né? Estou te dizendo que eu tenho um elemento químico, que é o cloro, e esse elemento químico aparece na natureza na forma de dois átomos. O cloro 35, lembrando, galera, quando a gente vai representar um elemento químico, a gente sempre coloca assim, ó, o símbolo do elemento, no caso do cloro, Cl, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula, tá vendo? Aqui em cima, ou à direita ou à esquerda, tanto faz, a gente coloca o número de massa, 35, combinado ou não? Então aqui, ó, aqui não é o cloro 37? Vou escrever assim, ó, Cl, vou botar aqui do lado esquerdo, ó. Joga por quê? Porque eu quero. Tá aí, ó, 37. Fechou? Então eu tenho o cloro 35 e o cloro 37. O número de massa vem sempre em cima, ou à esquerda ou à direita, tanto faz, problema nenhum. Justo até aqui? Beleza. Então o elemento cloro na natureza aparece na forma de dois isótopos, cloro 35 e cloro 37. Sendo que a questão está dizendo para mim que de todos os átomos de cloro na natureza, 75% deles é de cloro 35. E que de todos os átomos de cloro na natureza, 25% deles é do cloro 37. Combinado? Olha, mais uma coisa. Você está vendo que o símbolo é o mesmo para os dois? É porque eles são isótopos. Sempre que você tem o mesmo número atômico, lembra, é como se fosse um uniforme. Eles jogam pelo mesmo time. Se eles jogam pelo mesmo time, eles têm que ter a mesma representação. Justo? Vou colocar aqui só por curiosidade, ó. O número atômico do cloro é 17. 17. Então existe o cloro 1735 e o cloro 1737. Bem de boa? Tranquilo? Então repara só. Nessa questão ele forneceu para mim a massa atômica desse átomo de cloro, foi? E a massa atômica desse átomo de cloro. Na prática, o que ele me deu foram as duas possibilidades de massas atômicas do cloro. Justo? Problema. Quando eu vou escrever o cloro na tabela periódica, ou no nosso caso, quando a gente vai procurar o cloro na tabela periódica, o elemento químico cloro, qual é a massa que a gente encontra lá? É 35? É 37?
Bom, se você for consultar a sua tabela periódica, você vai ver que existe um quadradinho nela, um quadradinho, e que nesse quadradinho vai estar lá o elemento químico cloro, ó, Cl. Fechou? Aqui embaixo, ó, vai estar a massa atômica do cloro. Ué, Joca, não era em cima à esquerda? Na tabela periódica, não. Na tabela periódica é embaixo. Na verdade, pode ser em cima em qualquer um dos lados, né? Mas na tabela periódica é embaixo. Massa atômica. Na dúvida, você vê qual é o maior valor. A massa tem sempre maior valor que o número atômico, sempre maior valor do que o número de nêutrons. Então, basta você olhar qual é o maior valor e aí você vai encontrar a massa atômica em si. Justo? Bom, então tá aqui, ó, massa atômica do cloro. Se você for procurar na tabela, você vai ver que o valor encontrado é de 35,5, aproximando, né? Joca, duas perguntas. Primeira, por que 35,5 e não 36, que seria a média? Segunda, o que é esse U? Vamos responder primeiro a primeira pergunta. Por que 35,5? A justificativa é simples, pessoal. Lembra que a média é uma média ponderada, né? Não é assim que funciona? É ou não é? Então vamos lá, ó. Se estou fazendo uma média ponderada, eu vou escrever assim, ó, que a massa atômica do cloro vai ter que ser igual a... Me ajuda aí, é uma média ponderada, não é? Se é uma média ponderada, eu vou pegar a massa do primeiro isótopo do cloro, ó, 35, vou botar aqui, ó, 35, que é a massa dele, vezes a abundância dele, que é 75%. Então, vezes 75, justo? Mas vou pegar o outro isótopo do cloro, o 37, e vou somar aqui, ó, o 37, só que multiplicado pela abundância dele, que é 25. Até aí, tudo bem? Então, ó, média ponderada, vamos lembrar, ó, é só a gente pegar a massa de um vezes a porcentagem dele, pegar a massa do outro vezes a porcentagem dele. Justo, até aí? Bem tranquilo? Ótimo. Só que aí no final a gente divide pela soma dos pesos. Galera, como é uma porcentagem, o total é sempre 100%. Combinado ou não? Bem de boa? Então a massa atômica vai ser 35 vezes 75, mais 37 vezes 25, tudo isso dividido por 100. Bem tranquilão mesmo? Vamos fazer continha agora? Me ajuda aí, vai. Minha massa atômica vai ser igual a 35 vezes 75. Vamos fazer conta rápida. Como é que fica 35 vezes 75, hein? Ó, 2.625. Combinado? Então, 35 vezes 75, 2.625. Agora, a gente soma isso, ó, com 37 vezes 25. 37 vezes 25 vai dar 925. Fechado ou não? E a gente agora pega isso tudo e divide por 100. Se a gente fizer essa continha aqui, ó, 2.625 mais 925, essa conta vai dar, ó, 3.550. A gente vai dividir por 100. 3.550 dividido por 100, isso vai dar 35,5. Olha aqui, não foi justamente o valor que a gente encontrava lá na tabela periódica? 35,5? Viu a justificativa? Só que aqui a gente não colocou unidade, né? Qual é a unidade que a gente vai usar? A gente pode colocar UMA, unidade de massa atômica. Ou então, a gente pode deixar só U mesmo. Joca, o que você quer que eu faça? Quer que eu deixe U ou quer que eu deixe UMA? Conselho que eu vou te dar? Deixa só U. Pô, Joca, por quê? Porque UMA é uma notação muito antiga. Não é mais tão usada. Até aparece, mas é mais raro. É muito mais comum aparecer para a gente hoje Uzinho. Bem de boa? Então, quando você for escrever, dê preferência a colocar apenas esse Uzinho. Tranquilo? Joca, mas o que significa essa unidade de massa atômica? Bom, a gente pode dizer que a unidade de massa atômica ela corresponde à 12ª parte da massa do isótopo 12 do carbono.
Pô, Joca, como assim a 12ª parte da massa do isótopo 12 do carbono? Não entendi nada. Olha só, galera. O carbono, vou aproveitar esse espaço que a gente tem aqui em branco para escrever aqui, ó. O carbono, ele aparece na natureza como carbono 12, como carbono 14, tem outros isótopos também. Mas, ó, a gente vai pegar o carbono 12. Joca, o que o carbono 12 tem de diferencial? Um diferencial do carbono 12 é que ele é nuclearmente estável. Em outras palavras, ele não é radioativo. Uma outra característica do carbono 12 é que ele apresenta 6 prótons e também apresenta 6 nêutrons no seu núcleo. Joca, como é que eu sei que ele apresenta 6 prótons e 6 nêutrons? A massa não é 12? Sim ou não? Na tabela periódica eu vejo o número de prótons, 6. Fechou? A massa tem que ser a soma dos prótons com os nêutrons. Se o total da massa é 12 e eu tenho 6 prótons, se eu tenho 6 para 12, faltam 6. Então, eu só posso ter também 6 nêutrons. Bem tranquilo até aí? Bem de boa mesmo? Então, vamos lá. Ó. Carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons. Justo. Então, se eu pegasse o carbono 12 e eu dividisse ele em 12 pedacinhos iguais, 12 pedacinhos iguais, a 12ª parte desse cara, eu teria mais ou menos a massa de um próton. Fechou ou não fechou? Se eu pegasse, ó, 6 prótons, fechou? Somasse com 6 nêutrons, eu teria aí o total da massa do carbono, concorda? Sim ou não? Sim? E aí, se eu dividisse isso aqui por 12, tá vendo? Eu chegaria a um pedacinho. Esse pedacinho seria necessariamente, ó, só simplificar tudo, ó, por 6. Nêutron mais próton, ou próton mais nêutron, tanto faz, dividido por 2. Tá vendo? Então, na prática, o que eu estou fazendo, em termos simples, é pegando a média aritmética da massa do nêutron e da massa do próton. Não, Joca, mentira, não é isso não. Sabe por quê? Porque o que você pegou aqui em cima foi a quantidade de próton e a quantidade de nêutron, não foi a massa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando facilitar a nossa vida. E como que a gente fez para facilitar a nossa vida? A gente teve uma ideia. A ideia foi, ao invés de a gente ficar pensando na massa do próton, na massa do nêutron, todos nós concordamos que já que a gente está falando de átomo, a gente está falando de valores muito pequenos. Muito pequenos. E se a gente está falando de valores muito pequenos, trabalhar com esses valores é muito difícil. Então, a gente vai dar alguns apelidos. Apelidos? Se a gente fosse pegar um próton e botar ele numa balança com uma precisão muito grande, uma balança bem precisa mesmo, que conseguisse dizer para a gente quanto vale a massa de um próton, essa balança marcaria algo próximo de 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 grama. Cara, isso é muito pequeno. Muito pequeno. Trabalhar com esse valor é muito surreal para a gente. É muito difícil trabalhar com esse valor. A gente não consegue nem imaginar ele. Então, o que a gente fez? A gente resolveu dar um apelido. Um apelidinho. Tipo assim, quer ver? Quando eu falo assim para você, ó, uma dúzia. Uma dúzia tem quantas unidades? 12, não é isso? Dúzia é só o apelido que se remete a uma quantidade. Não é assim que funciona? Então, a gente teve a seguinte ideia. Já que o próton e o nêutron têm uma massa muito parecida, quase idêntica. Próton, já falei para você, 1,66 vezes 10 a menos 24 grama. Nêutron, 1,67 vezes 10 a menos 24 grama. É muito próxima essa massa, muito próxima. Já que eles têm aproximadamente a mesma massa, vamos fazer assim, ó. Vamos supor que os dois têm massas idênticas. Fechado ou não fechado até aí? Bem de boa? Ou vamos supor a média dessas duas massas. Que nem a gente escreveu nêutron mais próton sobre 2. Foi? Seria até mais justo quando a gente chegasse nessa média, nesse valor aí, um valor bem pequeno, para a gente não ficar escrevendo sempre esse valor, a gente resolveu falar assim, ó. Quando aparecer esse número, 1,66 vezes 10 a menos 24 grama, ao invés de ficar escrevendo isso, ao invés de ficar fazendo conta com esse valor feio, a gente vai apelidar ele. Vamos chamar ele de quê? Dúzia? Não. Dúzia já existe, já tem esse nome. Vamos chamar de quê? Vamos chamar de U.
Pronto. Unidade de massa atômica. E a gente vai dizer que é 1U. Ué, mas por que 1U? Para facilitar muito minha vida. Se eu sei que 1U é a massa de um próton ou a massa de um nêutron, se eu conto a quantidade de prótons, se eu conto a quantidade de nêutrons, eu consequentemente conto o valor da massa. Não é assim que funciona? Pensa comigo. Se eu tenho 2 prótons e cada próton tem massa 1U, o total da massa vai ser 2U. Se eu tenho 3 prótons, 1, 2, 3, 3U. Fechado ou não fechado até aí? Bem de boa? É claro, a gente está pensando em prótons isolados, tá? Não prótons no átomo. Se eu fosse calcular a massa do átomo, lembra? Eu tenho que considerar prótons, tenho que considerar nêutrons. Justo até aí? Bem de boa? Vem comigo, ó. Vamos lá. A gente chegou na conclusão aqui do que seria esse 1U. Bem tranquilo? Bem de boa mesmo? Show de bola. Bom, então, levando em consideração o que seria essa unidade de massa atômica, a gente pode se perguntar, Joca, se uma molécula é um conjunto de átomos, exemplo, se eu tenho aqui, ó, H2O, é possível calcular a massa dessa molécula? É possível. Como que eu faço isso? É só eu procurar na tabela periódica o valor das massas dos átomos que formam essa molécula. Por exemplo, ó, se eu for lá na tabela periódica procurar o átomo de hidrogênio, eu vou ver que a massa do hidrogênio é 1U. Problema. Quantos hidrogênios a gente tem? Não são 2? Então, vou multiplicar esse valor por 2. E aí eu vou somar com a massa do oxigênio. Vou lá na tabela periódica procurar o oxigênio. Massa do oxigênio na tabela periódica, 16U. É um oxigênio só, posso deixar assim. Fazendo continha, ó. 1 vezes 2, 2, mais 16, 18U. Bem de boa? Então, essa aqui seria a massa molecular, essa que a gente vai chamar, fechou? Massa molecular da água. Tá lá, ó, 18U. 18 unidades de massa. Bem de boa, queridos? Bem de boa mesmo? Outro exemplo, ó, se fosse, vamos piorar um pouquinho, pouquinha coisa. H2SO4. Procuraria o hidrogênio, tabela periódica. Massa do hidrogênio, 1U. Como são 2 hidrogênios, eu multiplico por 2. Mais, procuro S na tabela periódica. S é o enxofre, do latim sulfur, por isso S, combinado? Então, ó, massa do enxofre, 32U. Só tem um enxofre mesmo, não preciso me preocupar então com isso. Mais, massa do oxigênio, fui lá na tabela periódica, oxigênio 16U. Como são 4 oxigênios, vezes 4. Agora é fazer continha, né? 16 vezes 4, 64. 64 mais 32, 96. 2 vezes 1, 2. 96 mais 2, 98U. Posso te pedir uma coisa? Se não for muito incômodo para você, eu gostaria que você decorasse esse valor aqui. 98U. Massa do ácido sulfúrico. Mas, Joca, por que decorar esse valor? Porque aparece muito em prova. Muito, 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 muito. E se você já tem decorado, você não precisa gastar muito tempo pensando nele. Bem de boa, tá aí? Bem tranquilão? Ótimo. Galerinha, vamos falar um pouquinho acerca de mol. Eu acho que isso aqui é a pior coisa pra gente, né? Não sei, mas toda vez que eu tô falando de mol, eu sinto que os alunos têm uma dificuldade tão grande, mas tão grande de entender esse assunto, e eu não sei porquê. Sabe, se eu te perguntar o que é mol, você vai me responder, hein? Eu sei que mol ele pode representar várias coisas, tá? Quando a gente pensa em mol, a gente tem que pensar em uma sequência de coisas. A gente tem que pensar em massa, a gente tem que pensar em quantidade, a gente tem que pensar em volume. Tudo isso remete a mol. Mas se a gente fosse definir mol de alguma forma, se eu fosse definir mol para você de alguma forma, eu usaria uma única palavra. Sabe que palavra é essa? Quantidade. Só isso. Mol é só uma palavra que remete a uma quantidade. Lembra que a gente falou da dúzia? Dúzia é uma palavra que remete a uma quantidade. 12. Se eu perguntar para você o que é uma dezena,
Você sabe me dizer? Dezena são 10 unidades. Concorda comigo? Se eu falar para você de centena, 100 unidades. Até aí tudo bem? Galera, tudo que a gente fez foi falar palavras que remetiam a quantidades. Só que como desde que a gente é criança, desde aquela época, a gente ouve muito essas palavras, dúzia a gente ouve o tempo inteiro. Ah, eu vou comprar uma dúzia de ovos, então eu vou comprar uma dúzia de bananas. A gente ouve muito isso. Dezena, a gente ouve também o tempo inteiro. Quando você é criança, então, caramba, lá na segunda série, terceira série primária, você aprende casa da centena, da dezena. Não é assim? É ou não é? Você fala de dezena o tempo todo. Quando você vê sorteio da Mega Sena, fala de dezena. Quando vê sorteio de telecena, fala de dezena. Então, dezena está muito na nossa cabeça. Muito, muito, muito. A gente sabe que é uma quantidade que remete a 10. Bem de boa, bem tranquilo. O problema é que mol a gente não escuta. Você não vai na feira e compra um mol de laranjas. Você não vai na feira e compra um mol de ovos. Joca, por que não? Porque não faz sentido. Como não faz sentido? Mol é uma quantidade muito, muito, muito grande. É uma quantidade absurda. Não conseguiríamos transportar nenhum mol de qualquer alimento que seja. Joca, mol vale quanto? Mol vale 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades de alguma coisa. Olha aqui comigo, ó. Eu botei aqui para você, ó. Quantidade a que mol se refere. Eu até aproximei, a gente vai usar sempre aproximado, tá? A gente colocou aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 unidades. Sabe qual é o problema disso daqui? O problema é que a gente não sabe, a gente não consegue imaginar esse número. Não dá para imaginar esse número aqui. É muita coisa. 6 seguido de 23 zeros. Quer ver uma coisa? Se você pegasse o número 1 e você colocasse 3 zeros depois dele, viraria 1.000, não viraria? Sim ou não? Aí se você pegasse e botasse mais 3 zeros, viraria milhão. Mais 3 zeros, bilhão. Mais 3 zeros, trilhão. Mais 3 zeros, quatrilhão. Mais 3 zeros, quinquilhão. Mais 3 zeros, sextilhão. Tu já se perdeu. Eu não consigo imaginar 1 milhão. Eu não consigo. Imaginar um sextilhão, então, eu não consigo mesmo. Um mol, galera, são 600 sextilhões. Já imaginou tu chegar na feira e comprar 600 sextilhões de laranja? Onde a gente vai guardar isso? Isso não cabe em lugar nenhum, cara. Não tem como a gente guardar isso. É uma quantidade muito surreal. Então, não faz sentido a gente trabalhar com mol para coisas significativamente grandes. Então, a gente vai usar esse termo mol para se referir sempre a coisas pequenas. Joca, pequenas quanto? Pequenas do tamanho de átomos, de moléculas. Aí faz sentido a gente pensar em mol. E a pessoa que teve essa ideia foi um cara chamado Avogadro. Por isso esse número aqui mágico, vamos chamar assim, ficou conhecido como número de Avogadro. Ah, Joca, foi o Avogadro que chegou nesse número, não foi? Não. Ele não soube que número era esse. O Avogadro só sabia que existia um número específico que representava um mol, né? Mas ele não sabia que número era esse. Ué, Joca, como assim? Como assim? Pessoal, quando a gente fala em massa molar, a gente está pensando na massa de um mol, não tá? Eu coloquei assim para você, ó. É numericamente igual à massa atômica, porém é expressa em gramas. Joca, como assim? O Avogadro ele sabia que existia uma quantidade específica que transformava unidade de massa atômica em grama. Ih, Joca, não entendi não. Esse 6 vezes 10 a 23 na química é semelhante ao nosso 10 na matemática quando a gente pensa em termos de quilômetro, por exemplo. Se você tem 1 metro, vamos botar assim. Se eu tenho 1 metro, eu quero passar de metro para decímetro, eu multiplico por 10, não multiplico? Se eu quero passar de decímetro para centímetro, eu multiplico por 10 de novo. Se eu quero passar de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10 de novo. Então tem um número específico, 10, em que eu vou multiplicando ele nessa tabelinha do metro, que eu consigo transformar para quilômetro, para centímetro.
Depende se eu multiplico, se eu divido. É assim que funciona. Mas é o mesmo número 10, não é? Então é um número mágico que consegue converter unidades. Converter de metro para centímetro, de metro para decímetro, de metro para quilômetro. Não é assim? Na química, esse número mágico que converte de unidade de massa atômica para grama é o número de Avogadro, é o 6 vezes 10 a 23. Bem tranquilo? Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. Eu te mostro um exemplo de massa molar e a gente começa a fazer alguns exercícios. Bem de boa? Até daqui a pouco, queridos. Voltamos então do nosso intervalinho, meus queridos. Eu prometi para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre massa molar, não foi isso? Bom, a gente já combinou há meia hora atrás, um pouquinho mais talvez, que a massa atômica era a massa de um átomo, não era isso? Agora a gente vai combinar que a massa molar é a massa de 1 mol de átomos. Em outras palavras, se a gente pegar 6 vezes 10 a 23 átomos, a massa que a gente encontrar vai ser a chamada massa molar. Uma outra forma de pensar em massa molar, a massa de 1 mol de moléculas. Então, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas, a massa dessas 6 vezes 10 a 23 moléculas é minha massa molar. É claro, galera, a gente está pensando necessariamente em moléculas de um mesmo tipo, em átomos de um mesmo tipo. Por exemplo, se eu for calcular a massa molar da água, eu vou estar calculando só levando em conta moléculas de água. Se eu for calcular a massa molar do gás oxigênio, vou estar levando em conta apenas moléculas de oxigênio. Agora, se eu quisesse calcular a massa molar de uma mistura, exemplo, ar atmosférico, eu teria que fazer uma média, igualzinha àquela da massa atômica, que a gente faz uma média ponderada. A gente faz a mesma coisa, só que levando em consideração as porcentagens de cada componente da mistura. Olha, vou ser muito sincero com você, a chance de aparecer uma massa molar média para a gente é muito pequena. Muito, 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 muito pequena. Só por curiosidade, a massa molar média do ar atmosférico seria de 28,8 U, tá? Na verdade, 28,8 gramas por mol, né? Seria aproximadamente isso. Bom, como é que a gente faz para trabalhar com a massa molar então? Vem comigo, ó, vamos ver. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu botei para você, eu escrevi aqui para você, que a massa molar ela é numericamente igual à massa atômica. Claro, a gente estende essa definição para dizer que ela é numericamente igual também à massa molecular, né? Faz sentido. Então, por exemplo, ó, como a gente já está trabalhando aí, a gente viu ali os exemplos, né? Da água e do ácido sulfúrico. Vamos aproveitar esses exemplos que a gente já viu? Dá uma olhada aqui, ó. Água, tá vendo? Olha aqui a água. A massa da molécula de água era de 18 U. Concorda comigo? 18 U. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui para você, ó. Exemplo, ó. H2O. A gente viu que a massa molecular dela era de 18 U. Não era isso? Se nós queremos calcular a massa molar, só o que a gente faz é pegar a massa molecular, apagar esse Uzinho e escrever gramas. Tá vendo? Só que olha só, galera. É muito comum, ao invés de você encontrar assim, H2O, 18 gramas. Você encontrar assim, ó, H2O, 18 gramas por mol. Joca, tem diferença? Tem. Você está dizendo que 1 mol de água tem 18 gramas. Se você colocasse só H2O 18 gramas, que sentido isso faria? Você não disse a quantidade. Tá, a gente sabe que é 1 mol. Mas você concorda comigo que você não se referiu a isso? Então é muito comum aparecer grama por mol. Se você preferir, é claro que você poderia escrever, ó. Você poderia escrever, ó, 1 mol de H2O é igual a 18 gramas. Aí não faria nem sentido eu escrever gramas por mol, né? Mas, Joca, por que não? Lê isso aqui, vê se faz sentido. 1 mol de água é igual a 18 gramas por mol. Caraca, tu já disse que é para 1 mol. Então, nessa situação, você não precisa escrever esse por mol. Fechou? Então, são só notações diferentes para dizer a mesma coisa. Então, em termos simples, a gente pode dizer que a massa molar equivale numericamente à massa atômica ou à massa molecular. Diferencial
ela é expressa numa unidade diferente, tal que essa unidade é o grama. Justo? Um outro exemplo aqui pra gente, ó. Vou pegar o que a gente já viu. Ácido sulfúrico, H2SO4. H2SO4. A gente viu lá atrás que a massa molecular do ácido sulfúrico era de 98 U. Lembra disso? Se era de 98 U, eu vou apagar esse Uzinho e vou escrever grama por mol. Então, massa molar do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Bem de boa? Ó, só um exemplo por desencargo de consciência. Um pouquinho mais difícil, ó. A L2 SO4 3. Aqui, ó. Esse aqui é o sulfato de alumínio. Tá aí. A L2 SO4 3. Como é que a gente faz para calcular a massa molar desse cara? Bom, a gente vai procurar o alumínio na tabela periódica. Massa do alumínio é 27. Então vai ficar 27 vezes 2, porque são 2 alumínios. Mais, tá vendo que o SO4 está entre parênteses? Tá vendo? Então você coloca ele entre parênteses também, ó. Não é multiplicado por 3? Então bota aqui, ó. 3 vezes, aí faz o SO4, ó. S 32 mais oxigênio é 16. Como são 4 ali, ó. Vezes 4. Beleza? Bem tranquilo? Bom, fazendo continha, você vai achar aí como resultado 342 gramas. Ah, mas espera aí. Gramas por mol. Então, 1 mol do sulfato de alumínio tem uma massa de 342 gramas. Bem tranquilo, pessoal? Bem de boa? Massa molar, tá bem tranquilo mesmo? Olha, é muito importante tu saber massa molar. Muito, 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 muito importante. Joca, por que é importante? Por um simples motivo. Quando eu trabalho com massa molar, eu estou me preparando para ver mais para frente unidades de concentração. Eu estou me preparando para mais para frente trabalhar com cálculo estequiométrico. É de extrema importância a gente saber isso daqui muito, 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 muito bem. E aí, vem uma dica para você. Que dica é essa? Olha aqui, ó, dá uma olhadinha. A gente vai combinar uma coisa. Se a gente quiser converter de mol para qualquer outra unidade, se eu quero passar de mol para outra unidade, é só eu pegar o mol e multiplicar pelo padrão dessa unidade. Ih, Joca, não entendi esse troço não. Não entendi mesmo esse negócio. Quer ver? Vamos ver um caso aqui, ó. Tá vendo H2SO4? Tá vendo? H2SO4? Beleza. Digamos o seguinte. Digamos que eu fale assim para você, ó. Eu tenho 2 mols. Vou botar aqui em cima, ó. 2 mols do H2SO4. Tá vendo? Eu quero saber qual vai ser a massa desses 2 mols. E, já, como eu vou fazer? Galera, eu quero passar para a unidade de massa, não é? É uma outra unidade, não é mais mol. Se eu estou passando para outra unidade, é só eu multiplicar o número de mol. Quantos mols eram? Não eram 2? Então, vou botar aqui, ó, 2 vezes, e eu multiplico pelo padrão dessa unidade. Ué, eu não quero saber, eu perguntei para você, a massa desses 2 mols? Qual é o padrão da massa? Não é a massa molar? Massa molar do ácido sulfúrico, ó, 98. Então, vou botar aqui, ó, vezes 98. Beleza? 2 vezes 98, 196 gramas. Pronto, cheguei no valor aí da massa de 2 mols. Então, sempre que você quiser passar de mol para qualquer outra unidade, é só multiplicar pelo padrão dessa unidade. Olha aqui para mim, ó. Mais um exemplo para a gente fazer junto aqui de cabeça. Se eu quisesse passar de mol para número de moléculas, o padrão, né, o 6 vezes 10 a 23, não é o número de Avogadro? Não é assim que funciona?
Então, se eu tivesse 3 mols de alguma coisa, de qualquer coisa, não importa de quê, e eu quisesse passar isso para número de moléculas, era só multiplicar esse 3, eram 3 mols, por 6 vezes 10 é 23, que é o padrão. É sempre isso. E, Joca, eu vou esquecer esse troço. Você não vai. Eu te garanto que não vai. Sabe por que não? Porque a gente vai ver muitos e muitos e muitos casos que a gente vai usar isso. Especialmente em um assunto. Estequiometria. Deu medo, não deu? Relaxa, é tranquilão. Prometo para você. É tranquilo mesmo, tá? Confia em mim. Mas lembra disso. Se você quer passar de mol para qualquer coisa, é só você multiplicar pelo padrão dessa coisa. Fechou? Bem tranquilo até aqui? Bem de boa? Vamos fazer assim? Vamos ver algumas questões que trabalham um pouquinho os assuntos que a gente acabou de ver? Vem comigo, ó, vamos lá. Questão número 1. O cloro existente no planeta tem composição em massa igual a 75% de cloro 35 e 25% de cloro 37. Pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá, ó. Letra A. A massa média ponderada do átomo de cloro, a partir desses dados, é 35,5 uma unidade de massa atômica. Ou, se você preferir, tá? Você pode botar só o zinho. Mesma coisa. Fechou? Letra B. O átomo de cloro 35 é isótono do átomo de cloro 37. Letra C. A maior abundância é do isótopo 37. Olha, essa letra C a gente pode descartar de cara, né? Essa é de cara. Por que eu estou te falando isso? Sempre que você for fazer uma questão, dá uma lida nas alternativas antes. Tem alternativas que são impossíveis, cara, não fazem sentido nenhum. Olha aqui. Ele falou que 75% do cloro é do cloro 35. Tá vendo? Tá vendo isso? Ele falou pra gente também que 25% do cloro é cloro 37. Aí tu me diz, o que é maior, 75% ou 25%? 75%, né? Isso é do cloro 35. Ele falou que a maior abundância do cloro 37. Se ele falou que a maior abundância do cloro 37, ele errou. Não pode ser esse resultado aqui. Fechou? Até aí tudo bem? Ó, a letra B, a gente também pode descartar, tá? Eu vou te contar um segredo. Segredo nosso, tá? Lembra que a gente combinou que quando você tinha átomos de um mesmo elemento, a gente nem precisa saber o que é de fato ainda, mas a gente combinou de forma bem rápida que a gente chamaria eles de isótopos. Lembra disso? Lembra, né? Aqui, ó, o termo que ele usou foi isótono, não foi isótopo. Mais pra frente a gente vai ver que existe isótopo, isóbaro, isótono, mas eu vou te contar uma coisa. Se você está comparando dois átomos, eles só têm uma classificação. Então não pode ter um isótopo e ao mesmo tempo isótono. Não existe isso. Ou é um, ou é outro. Se você já sabe que eles são isótopos, então eles não podem ser isótonos. Bem de boa? Tranquilão? Vamos lá. Letra D. A massa média simples do átomo de cloro, a partir desses dados, é 35,5 uma unidade de massa atômica. Isso aí, vamos ver. E letra E. O cloro 35 é encontrado naturalmente e o cloro 37 não. Isso a gente já falou, né? A gente já falou que quando a gente está levando em consideração os isótopos, né? Eles são encontrados na natureza. Então não faz sentido dizer que o 37 não é. Estamos entre letra A e letra D. Galera, se a gente quisesse, a gente nem precisava fazer conta. Por quê? Porque as duas alternativas chegaram na mesma massa, 35,5. A diferença é que uma falou... Repara só, repara aqui, de média simples, é de aritmética, e a outra falou de média ponderada. Não foi isso? Galera, quando a gente falou aqui atrás, ó, de conceitos fundamentais, repara só, a gente combinou que a média era uma média ponderada. Tá aqui em azul, não precisa nem pensar, já pode ir direto. Ó. Se a média é uma média ponderada, a gente já descartou a letra D e a gente ficou com o gabarito, a letra A. Bem de boa. E detalhe, o exemplo que a gente viu foi justamente esse, né? Então você sabe, a partir do exemplo que a gente viu aqui atrás, ó, que a massa do cloro é 35,5 U. Bem de boa, bem tranquilo. Ah, Joca, mas e se eu estivesse fazendo uma prova e eu quisesse ser muito rápido nessa prova? Uma prova múltipla escolha. Eu quero ser muito rápido, eu não quero perder tempo à toa.
Será que eu podia fazer essa massa de um jeito diferente? Podia sim. Você podia fazer assim, quer ver? Ó? Tem um cloro 35, não tem? Aí tu faz assim, ó. Cloro 35. Tá vendo isso? Tá vendo, né? O outro cloro é o cloro 37. Tá vendo? Faz como se fosse uma linha, ó. Do 35 até o 37. Tá vendo? É a distância das massas. Consegue ver isso? Sim ou não? Meus lindos, reparem que 75% é a mesma coisa que 3 quartos. Concorda comigo? E 25% é a mesma coisa que 1 quarto. E, Joca, 3 quartos? 1 quarto? Significa que se eu dividir esse pedacinho aqui, ó, em 1, 2, 3, 4 pedacinhos iguais, tá vendo isso? Finge que são pedacinhos iguais, tá? Tentei aqui fazer 4 pedacinhos iguais. Mais ou menos igual, né? 4 pedacinhos iguais, ó. Tu concorda que aqui eu teria, ó, repara só, vê se tu concorda comigo, ó. Aqui seria o 35,5. Aqui seria o 36, tá vendo? Aqui seria o 36,5. E aqui seria o 37. Consegue ver isso? Sim ou não? Até aí tudo bem? Joca, e daí? Aqui não é 3 quartos e aqui não é 1 quarto? Consegue ver que a quantidade do cloro 35 é maior que a do cloro 37? Sim ou não? Consegue ver, né? O que significa isso? Significa que a minha média está mais próxima do 35 do que do 37. Faz sentido? Acho que faz, não faz? Quem está em maior quantidade desloca a média para mais próximo de si. Até aí tudo bem? Joque, daí? O que ele disse para mim, ó, é que eu tenho 3 dos 4 quadradinhos em direção ao 35. Tá vendo? Então, ó, não são 4 quadradinhos? São, não são? Não tem que estar mais próximo do 35, a minha média? Então, eu vou deixar, ó, um quadradinho para o 35, ó, uma distanciazinha dessa para o 35, e o resto é do 37. Repara só, eu cheguei em que valor? Não foi no 35,5? Sim ou não? Então, essa aqui já seria a resposta da minha média ponderada. Se eu quisesse pensar assim, eu poderia. Ah, já que eu achei isso mais difícil de fazer. Então, não faz, não tem problema. Você pode escolher, eu só estou te dando opções. Justo? Beleza, vamos lá então. Questão de número 2. Questão 2 fala assim pra gente, ó. Sabendo-se que 1 kg de leite de vaca apresenta 1,2 grama de cálcio, qual é a massa de leite necessária para que um bezerro faça a ingestão de 0,18 mol de cálcio? Ó, a gente combinou uma parada, ó. Repara só. A gente combinou aqui em cima, ó, que para a gente passar de mol para outra unidade, é só multiplicar pelo padrão. Então vem comigo, ó. Vem comigo. Vamos fazer assim, ó. Aqui ele falou de grama de cálcio, não falou? Aqui ele falou de mol de cálcio, não falou? Então o que eu vou fazer? Vou passar de mol para grama. Como, Joca? Vou multiplicar pelo padrão da unidade grama. Qual é o padrão da unidade grama? A gente já combinou. Massa molar. Se eu procurar o cálcio, a massa molar do cálcio é de 40 gramas. Então, cada mol de cálcio tem uma massa de 40 gramas. Fechou ou não fechou? Sim? Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Massa, ó, de cálcio vai ser, ó, vou pegar o mol, 0,18, e vou multiplicar pelo padrão, sendo que esse padrão é 40. Fechado ou não? Então, fazendo essa continha aqui, ó, 0,18 vezes 40, a gente vai chegar em 7,2 gramas. Até aqui tudo bem? Bem de boa? Joca, não entendi. Tá difícil. Não consigo chegar nesse resultado. Vamos fazer o seguinte. Tem muita gente aí que diz que química é a ciência da regra de 3. Concordo com isso? Não concordo com isso. Mas realmente a gente consegue fazer muitas questões usando regras de 3. Vamos fazer assim, ó, quer ver? Se você preferisse
Se você preferisse, você podia fazer assim, ó. Você sabe que a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Joca, como é que eu sei? Das duas, uma. Ou você está fazendo uma prova que tinha tabela periódica e na tabela periódica você encontrou esse resultado, ou então você está fazendo uma prova, como no caso o Enem, que não tem tabela periódica, mas ele te informa na questão esse valor. Fechou? De alguma forma você tem acesso a ele, ou na tabela, ou no enunciado da questão. Então você pode escrever assim, ó. Já que a massa molar é 40 gramas por mol, eu vou colocar, ó, que 1 mol de cálcio, símbolo do cálcio é Ca, apresenta uma massa, ó, de 40 gramas. Justo? E aí eu vou descobrir 0,18 mol de cálcio. Quantos gramas tem? Vou chamar de x. Lembrando, galera, quando a gente vai falar de regra de 3, o nome é regra de 3 porque a gente tem 3 valores, exceto 1. Bem de boa? O que a gente tem que lembrar? Primeiro, unidades iguais, sempre uma embaixo da outra. Então, ó, mol está do lado esquerdo, mantive mol do lado esquerdo. Combinado ou não? Aqui está em grama, não está? Meus lindos. Se aqui está em mol, aqui está em mol, essa é a unidade diferente, não é? Se essa é a unidade diferente, a resposta vai sair nessa unidade. Até aí, tranquilo? Bem de boa? Ó, multiplicando cruzado. Vai ficar assim, ó. X vezes 1, x, igual 0,18 vezes 40, foi a conta que a gente fez. 7,2 gramas. E aí, se a gente chegou nesse resultado, 7,2 gramas, a gente chegou no mesmo resultado que a gente tinha chegado usando aquele macetinho que eu te dei de multiplicar o número de mol pelo padrão. Bem de boa? Então, o que a gente achou aqui? A gente achou a massa de cálcio. Só que a pergunta dele não foi essa. A pergunta da questão foi a massa de leite. Olha aqui, ó. Massa de leite. Não foi a massa de cálcio. Pô, se o que eu tenho é massa de leite, como é que eu faço para chegar no valor que eu desejo? Você vai fazer assim, ó. Pensa comigo. A questão falou que 1 kg de leite, tá vendo? Tem, ó, 1,2 gramas de cálcio. Então, eu vou escrever isso, ó. 1 quilograma de leite. Foi? Ficou feio, ó. Vou botar aqui. De leite. Foi? 1 quilo de leite. Apresenta, ó 1,2 grama de cálcio. Justo? Sim? Maravilha. A pergunta dele é: que massa de leite, vou chamar de Y, porque eu já usei X, vai apresentar, ó, essa quantidade de cálcio? 7,2 grama de cálcio. Bem tranquilo? Bom, queridos, como toda boa regra de 3, a gente pode fazer simplificações. Vamos simplificar? Me ajuda a simplificar? Ó, vou fazer assim, ó. 1,2 eu vou simplificar com 7,2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 6. Se a gente fizer 6 vezes 1,2, isso dá 7,2. Multiplicando cruzado, ó, nosso y, vou botar aqui do lado, vai estar sendo igualzinho a 6 quilogramas. Bem de boa? Bem tranquilão? Tá, então, nossa resposta final. Eu, Joca, gosto de botar a resposta final de vermelho. Então tá aí, ó, de vermelho para você, nossa resposta final. Bem tranquilo? Bem de boa mesmo? Foi? Então a dica é, vai no passo a passo, vai devagarzinho, pensando aos pouquinhos, vai dar tudo certo. Combinado? Dá mais uma olhada aqui que eu vou te mostrar uma outra coisa. Olha só, galera. Nessa questão, ó, a gente tinha grama, a gente tinha mol e a gente tinha quilo, tá vendo? Era grama de cálcio, mol de cálcio e quilograma de leite. Não é assim? Pessoal, quantas unidades apareceram na questão? Ó, de novo, grama de cálcio, mol de cálcio e quilograma de leite. Foram 3 unidades, não foram? Foram, né? Olha de novo nosso PPT aqui. Quantas regras de 3 a gente usou? Repara que esses dois primeiros casos aqui, ó, são a mesma coisa, tá? A
Então eu usei uma regra de 3 aqui e eu usei uma regra de 3 aqui. Duas. Consegue ver isso? Duas regras de 3. Por que eu estou te falando isso? Não eram 3 unidades? O número de regras de 3 necessárias para resolver qualquer questão é sempre o número de unidades menos uma. Então, se você tinha 3 unidades, usava 2 regras de 3. Se eu tivesse 4 unidades, eu ia usar 3 regras de 3. Sempre assim. E aí você já sabe se uma questão vai ser um pouco mais fácil ou um pouco mais difícil. Justo, tá aí? Vamos ver mais um exemplo? Olha aqui, ó. Vamos lá. Questão 3. Como dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. Uma das principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Segundo a Embrapa, estima-se que esse tipo de cultura no Brasil seja responsável pela emissão de cerca de 288 gigagramas de metano por ano. Calcule o número de moléculas de metano correspondente. Pessoal, olha só. Ele botou um textozinho pra gente, né? Sendo que o texto não serviu para lá muita coisa. Isso é muito comum em questões. Coloca-se um texto, o texto ele conta uma historinha, a historinha normalmente não serve para muita coisa, só tem uma pequena informação no texto que às vezes é útil para a gente. Nesse caso, a informação que é útil para a gente é essa daqui, ó. Ele falou da massa de metano que a gente tem, ele falou que a gente tem 288 gigagramas. Eu não sei o que é gigagramas, Joca, ele te disse, é 10 elevado a 9 gramas, é isso. Então, o que ele está falando para a gente, em outras palavras, é isso aqui, ó. Está dizendo para a gente que a massa de metano, metano, vou te dizer uma coisa, a gente vai aprender isso mais para frente, mas o metano é o CH4, foi? Então, a massa de metano, a massa de CH4 que a gente tem, ele disse para a gente, é de 288 vezes 10 elevado a 9 gramas. Bem de boa. Pergunta dele. O número de moléculas. Número de moléculas. Joca, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Ficou fácil, 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 pessoal. Olha só. A gente está falando do metano, não tá? Vem comigo, ó. Metano, CH4. Olha aqui, ó. Qual é a massa do carbono? Ele disse, ó, 12. Mas qual é a massa do hidrogênio? Ele também disse, é 1, não é isso? Então, mais 1 vezes 4, porque são 4 hidrogênios. O total disso daqui, ó, está sendo 16 gramas. Então, cada mol de metano tem uma massa de 16 gramas. Bem tranquilo? Joca, mas para que eu vou usar isso daí? Galera, repara que ele está falando de grama, não tá? Sim ou não? A informação que ele me deu na questão foi essa, grama. Se a informação que ele me deu na questão foi grama, pensa comigo, eu tenho grama na informação. Achei grama no meu padrão, não achei? Achei. Agora eu quero passar para número de moléculas. Como eu faço isso? Eu tenho 1, 2, 3 coisas, sendo que eu tenho 2 unidades iguais, grama e grama, e eu tenho uma terceira unidade. Regra de 3. É isso, ó. Eu tenho 3 coisas, quero descobrir uma quarta. Vamos juntos, ó. Vou escrever aqui para você, ó. 1 mol do metano tem 16 gramas, não tem? Então, vou botar assim, ó. 16 gramas de metano apresentam, olha o que a gente vai fazer agora, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Concorda comigo ou discorda de mim? Galera, lembra sempre disso, tá? Não posso esquecer isso, tá? Se são 16 gramas de metano, isso aqui é 1 mol. E 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 unidades dessa coisa. Então, ó, 1 mol de metano, 16 gramas de metano, isso aqui, ó, é 1 mol de metano, foi? Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de metano. A pergunta dele foi, quando eu tiver 288 vezes 10 a 9 grama do metano, ou seja, quando eu tiver 288 gigagramas do metano, a pergunta é quantas moléculas eu vou ter? Eu vou chamar esse número de moléculas de X. Fecharam até aí? Então, se eu multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. 16 vezes X
vai ser igual a 288 vezes 10 a nona vezes 6 vezes 10 a 23. Sim? Então, ó, 16x vai ser igual a... A gente faz continha. O que for parecido a gente multiplica, ó. 288 vezes 6. Se a gente multiplicar 288 por 6, isso vai dar 1.728 vezes 10 elevado a... Ó, 10 a nona vezes 10 a 23, repito a base e somo os expoentes. 23 mais 9, isso vai dar 32. Fechou? Então, agora o nosso x vai ser, ó, 1.728 dividido por 16. Isso vai dar 108 vezes 10 elevado a 32. Botando em notação científica, lembrando que notação científica tem que estar entre 0 e 1, não é isso? Então, a gente vai ter, ó, 1,08 vezes 10 elevado a 34. Andei para a esquerda, aumentei o expoente. Andei para a direita, diminui o expoente. Fechou? Então, 1,08 vezes 10 a 34 moléculas. Está aí para a gente o nosso gabarito. E se é gabarito, a gente coloca de vermelho. Fechado, queridos? Bem de boa? Bem tranquilo? Pessoal, sempre que a gente estiver falando desses conceitos fundamentais, a ideia vai ser sempre a mesma. A gente vai trabalhar um pouquinho com mol, um pouquinho com massa atômica, e é como a gente viu. A gente só tem que relacionar um com o outro e fazer uma regrinha de 3. Bem de boa? Bem tranquilo? Olha, foi um prazer conhecer vocês. Espero que vocês também tenham gostado, assim como eu gostei de estar aqui com vocês hoje. Ó, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, queridos.